Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Também com a gente, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco a Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. Versa, Sentra, Kicks, March, Frontier, seja qual for a sua opção, o melhor está à sua espera na Proeste Nissan em Marília, Tiradentes, 1268, na Proeste Nissan, dá negócio. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito importante. A gente está aí no finalzinho do mês de outubro, que é alusivo aí ao câncer de mama, e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, como falamos no começo do mês. Vamos fechar o mês com este tema. Eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo Dr. Wellerson de Aguiar Miranda, que é médico mastologista e muito nos honra com sua presença aqui. Obrigado, Wellerson, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Conexão. Aliás, vou te dizer, hein, talvez 1 ano e meio, 2 anos, 3, já que você não aparece por aqui, mas é sempre uma honra. Muito boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, senhores e senhoras telespectadores. O Magrão até deixou cair tudo, ele falou, é verdade. A gente acho que é tão amigo que você fica com saudade mesmo. Vim no começo, no final do ano passado, mas enfim, para mim, Marco, é uma honra estar aqui mais uma vez no seu programa, para te parabenizar por você estar sempre buscando a divulgação, né, do conhecimento em relação a esses temas importantes da medicina e de outras áreas. Também é para parabenizar a TV Marília por nos oferecer esse espaço, enfim. Vamos lá, vamos discutir alguma coisa sobre câncer de mama. Legal. Eu diria assim, a gente não desistir, né? Há quantos anos já, né, com o programa, né? Vai para 20 anos. Pois é. Mole. Não, e é interessante, né? A gente que olha tem assuntos de diversas áreas, né? Eu, como médico, eu gosto de assistir assuntos outros, né? Para a cultura geral, para crescimento pessoal. Então, mais uma vez, parabéns e estou sempre às suas ordens. Obrigado, doutor. Bom, e eu queria começar exatamente falando, né, sobre o câncer de mama, já imaginando assim, né, falando sobre a incidência do câncer de mama hoje na população. Marco, essa doença ela é muito interessante porque ela tem um aumento, uma incidência muito grande na população, uma prevalência muito grande. Dados do Instituto Nacional do Câncer, esse ano de 2019, né, que no Brasil serão próximo de 65 mil casos novos de câncer de mama no Brasil. E isso é um evento mundial, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, esse ano 2019, serão mais de 260 mil casos novos de câncer de mama, né? Então, é uma doença que, felizmente, o acesso, o tratamento tem melhorado muito. Então, com isso, aumenta a expectativa de vida, a sobrevida global dessas mulheres. Então, isso vai aumentando, felizmente, a população doente mais controlada, né? Então, que a gente chama de prevalência alta, mas o número de casos novos é muito alto, é quase que assustador, assim. E aí, a gente pensa no diagnóstico, né? Sempre se falou do autoexame e tal, como é que está isso? Continua sendo importante o autoexame? Sim. Eu estava falando assim, tem essa questão do Outubro Rosa que nós estamos discutindo agora, né? A importância. Por que o câncer de mama é importante? Tem a questão do órgão, né? Que dá na mama, é óbvio. Então é o órgão de referência corporal da mulher, onde está associado à sua sexualidade, à sua feminilidade. E é uma doença que em 70% dos casos das mulheres a gente não sabe por que aquela mulher desenvolveu ou desenvolverá câncer de mama. Então a gente fica diante de uma doença de alta incidência na população, de alta prevalência, e que mais de 70% dos casos a gente não sabe, né, fatores de risco, digamos assim. Então nós temos que discutir o quê? Né? Mulheres saudáveis de risco. Então
qual que é a orientação? A orientação principal são técnicas, são métodos de prevenção. Eu até recebi, talvez, né, as senhoras também tenham recebido via rede social, um vídeo até de uma médica de Campinas que teve câncer de mama e falando assim mal da questão da autoexame, da mamografia, do ultrassom. Ora bem, isso é estabelecido, né? A mamografia, ela é a principal forma de rastreamento, ou seja, a busca pelo diagnóstico precoce. O ultrassom é um exame complementar ou de uso exclusivo para os pacientes jovens antes dos 35 anos. Então, assim, não tem essa de um mais importante que o outro. E, paralelo a isso, entra, né, a sua pergunta, que é a questão do autoexame. Particularmente, eu acho fundamental, a Sociedade Brasileira de Mastologia também aconselha, né, a questão do autoexame, por um ponto fundamental, que é a questão do autoconhecimento, né? A mulher tem que se conhecer, ela tem que conhecer o próprio corpo. Então, há mulheres que têm a mama muito densa, falam, doutor, mas minha mama parece um cacho de uva, é muito difícil de palpar. Aprenda que aquele cacho de uva é normal para a senhora, porque no dia que aparecer uma uva diferente, um carocinho diferente, ela vai falar, opa, isso aqui não estava aqui. Né? Então, é se conhecer mesmo. É se conhecer. Então, por exemplo, critica-se muito, mas o autoexame não diminui mortalidade. Não tem dúvida, de um contexto geral, se você colocar todo mundo, se a gente fizer, por exemplo, um rastreamento exclusivo com autoexame, as mulheres vão conseguir palpar tumores de 2 centímetros, 3 centímetros. Mas o que acontece? Do ponto de vista populacional, a recomendação em relação assim, a um percentil ideal da população sendo rastreada por mamografia é em torno de 70% da população. No nosso estado, São Paulo, que é o carro-chefe da nação, né? Então os trabalhos, estudos e tudo de tecnologia e divulgação de conhecimento a gente tem aqui de uma forma muito tranquila, ou menos sofrível do que dos outros estados, mas enfim, aqui em São Paulo não chega a 40% de cobertura, porque o exame ele é caro, tem a questão da demanda dos convênios, o SUS de uma forma, não digo de uma forma geral, mas de uma forma infelizmente ampla, não dá uma cobertura adequada. Não tem aparelhos adequados, modernos de mamografia. Tem uns aparelhos aí que, pelo amor de Deus, então aumenta o nível de radiação nas mamas, com qualidade sofrível, com qualidade muito ruim, enfim. Então, daí entra a questão do autoexame, né? Quer dizer, a gente que está no dia a dia, em ambulatório, mesmo no consultório, a gente tem feito diagnósticos e, apesar de estarmos em 2019, quase 2020, a gente avalia e faz diagnóstico de casos muito tardios. Que mulheres por não tinham essa questão de se tocar, do autoconhecimento, questão da ignorância, do medo da doença, da vergonha da família de não querer incomodar, e aquela coisa vai evoluindo. Então é fundamental, principalmente porque nós não temos um percentil de cobertura adequado, suficiente, e sempre digo, é preferível que a mulher consiga palpar o tumor com 1 centímetro, 2 centímetros, a que aconteça esses casos muito avançados que chegam. Bem lembrado essa questão, né, doutor, da mamografia, né, que infelizmente o acesso ainda é muito limitado, né? Prova disso são os mutirões que acabam acontecendo, tentando muitas vezes zerar fila e tal. Aliás, se eu não me engano, deve estar acontecendo alguma coisa nesse sentido na cidade. Sim, aqui em Marília, isso que é uma coisa bastante louvável da Secretaria de Estado, que não tem dúvida, isso é uma coisa importante e é uma forma de tentar suprimir, né, esse vazio, essa lacuna e poder oferecer para a população. Aqui em Marília vai ser em frente do HC, do Hospital de Clínicas, a partir do dia 22, a partir de amanhã. De amanhã, não sei até que dia, mas enfim, pelo menos uns 5 dias, até 27, 28 vai ter. É o que a gente diz assim, é que como... bom, eu vou chamar um intervalo e na sequência a gente volta a falar dessa questão da mamografia. Quem chega para falar com a gente agora aqui é o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim, para falar de educação e saúde bucal. Vamos lá com o doutor Marcelo e a gente volta na sequência. Até já. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito?
Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima, doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.